Hoje de manhã, no segundo período, culto das 10, na celebração da ceia, eu comecei a pregar esta mensagem. Até eu disse para a igreja, o segundo sermão então vai ser do reverendo Casteluber, depois da celebração da ceia do Senhor. Mas o que nós vamos falar é a preparação para a celebração da ceia do Senhor. Por isso, então, depois da mensagem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar a igreja a que façamos a leitura desse texto, Lucas 22, de 14 a 23. Eu quero convidar que os homens leiam comigo os versículos pares e as mulheres os versículos ímpares. Eu quero convidar a igreja que se coloque de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Os homens, os pares, e as mulheres, os ímpares, de 14 a 23. E a palavra de Deus nos diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Senhor, mais uma vez lemos a Tua palavra. A Tua palavra diz que bem-aventurado aquele que lê, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para que meditemos na Tua palavra aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, para assim, ó Deus, viver uma vida para a glória do Teu nome, colocando em prática os Seus ensinamentos. Uma vida de obediência, uma vida que honre e glorifique o Seu nome, e assim termos a paz que excede a todo entendimento. Fica, pois, conosco. Trabalhe nossas mentes e nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o que Jesus disse na ceia, na celebração da ceia, ele tomou o pão, depois tomou o cálice, ele tomou o pão e disse: isto é meu corpo que é partido por amor de vós, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. E ele
num dos evangelistas diz que ele registrou, né, o evangelista registrou que Jesus Cristo disse que era para nós fazermos isso até a sua volta. Então, nós precisamos repetir. Para quê? Para lembrar. Para lembrar. Ele disse, fazer isso em memória. Jeremias, lá no livro das Lamentações, diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória. Aí ele fala, as misericórdias do Senhor. Misericórdia, essa palavra é composta de duas palavras, né? Lá do latim, misericordia, misericórdia e coração. Cardia, coração. Deus ter um miserável no coração. Quando a gente clamamos por misericórdia, a gente está dizendo, Senhor, eu sou um miserável. Eu preciso que o Senhor me tenha no teu coração. Não sei quando a gente fala misericórdia, né? A gente pega esse significado aí. Então, em memória de Jesus. Será que aquilo que nós memorizamos, nós não esquecemos? Será? Esquecemos. Falar que não, isso é um erro. Mesmo aqueles que têm as mentes mais privilegiadas, esquecem. E às vezes, o meu sogro, eu dizia que ele tinha uma memória fotográfica. Se ele conversasse com uma pessoa pela primeira vez e depois conversasse algum tempo e depois passasse 5 anos, e eu constatei isso, e ele encontrasse com aquela pessoa, ele lembrava do assunto que foi conversado há 5 anos atrás. E eu não. Eu gostei de uma mente privilegiada assim. Agora eu preciso de, às vezes, dar uma cavocada lá no fundo para trazer a memória, né? Pegar algumas coisas tal para lembrar. A nossa tendência é esquecermos. Com o passar do tempo, vamos esquecendo as coisas da memória, né? E essas coisas vão se apagando, de vez em quando vem alguns flashes, né? Então, nós precisamos rever, nós precisamos repetir para lembrar. Eu me lembro quando eu estava no período do ginásio, porque na minha época, quando eu comecei a fazer o que é hoje fundamental, era chamado de grupo, eu fazia o grupo. No estado de São Paulo era nos 4 anos, mas lá no estado do Mato Grosso do Sul, tinha o primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, segundo ano, terceiro ano e 4º ano, era o grupo. Então, lá em Aparecida do Taboado, foram 6 anos fazendo aquilo que se faz em 4 anos, que hoje tem o fundamental, tem a pré-escola, né, e depois agregado mais 5 anos, que é chamado primeiro período, né, até o 9º ano. Aí depois vem o segundo período, né? Então era grupo, tinha alguns cursos que era ginásio e depois o colégio. Então o ginásio era mais 4 anos e depois o colégio mais 3 anos. Eu me lembro que eu fui terminar o que é chamado hoje o segundo período, né, que são os últimos 3 anos,
Eu fui terminar, eu já tinha 24 anos, estudando todo ano. Eu repeti uma vez, um ano, mas estudando. O chamado ginásio, eu tive que fazer em 8 anos, porque quando eu estava fazendo um curso de torneiro mecânico, no finalzinho, aí eu fui voltar novamente a fazer o chamado ginásio. Aí depois fui fazer o colégio, o equivalente ao colégio, que foi o curso de edificações, aí foram mais 5 anos. Quando eu terminei, aí eu fui para o seminário. Então, até os 32 anos, estudando. Nesse tempo, muitas coisas eu fui revendo. E se alguém me perguntar algumas coisas, eu não lembro. Eu preciso ir procurar, e para lembrar. Nós lemos e relemos a Bíblia para não esquecermos das coisas de Deus. Nós precisamos fazer aquilo que o Salmo 1 diz, que bem-aventurado, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele medita na sua lei de dia e de noite, todos os dias. Então, nós precisamos relermos para não esquecermos das coisas de Deus, não esquecermos dos seus ensinos, dos seus caminhos, da sua soberania, do seu amor, das suas promessas, das suas exortações. Quando eu estava fazendo o segundo período, eu me lembro que uma professora chamada Dirce, eu não esqueço porque é o nome da minha irmã mais velha, ela falou de uma pesquisa dizendo o seguinte: normalmente o que escutamos, mas nós não anotamos, nós retemos 10%. Então, do que eu estou pregando aqui para vocês, talvez quando terminar o nosso culto, for perguntar, o que você poderia reproduzir para mim do que eu preguei? Talvez 10% você poderia reproduzir. Tem alguém que poderia reproduzir até mais, as mentes privilegiadas. Mas aquilo que nós escutamos, aquilo que nós ouvimos e anotamos, nós podemos reter até 50%. Essa pesquisa eu a ouvi há 50 anos atrás. E aquilo que ouvimos, que nós lemos e anotamos, pode chegar a 80%. E eu me lembro que nesse período o professor tinha me indicado ter um caderno que era para anotações das aulas que eu ouvia, e outros cadernos para que depois, cada matéria, eu em casa passasse a limpo ao fazer esse processo. Então, no caderno de matemática, no caderno de ciências e as outras matérias que tinham, ia passando a limpo. E também os exercícios, principalmente de matemática, para repetir, para lembrar, para gravar. Então, Jesus sabia que nós esqueceríamos do que ele fez, da sua vida, das suas obras, seus ensinos, do seu sacrifício e da sua própria pessoa. Por isso, ele ordenou: faze isso em memória de mim.
Pedro fala das festas que tinham, festas de amor. Judas também fala dessas festas de amor. Esse texto de 1 Coríntios 11, um pouquinho antes, a igreja de Corinto, eles fizeram uma mudança lá. Então nós vamos fazer aqui, né, o nosso almoço, a nossa refeição, vamos fazer a ceia. Só que Paulo falou assim: olha, esse caminho que vocês estão indo aí está errado. Precisamos corrigir a rota aí. Então ele fala: olha, então, se você estiver com fome, vá comer em casa. Mas aqui nós vamos tomar pão e o cálice como símbolos, né? Então, o que vai ser alimentado é a nossa vida espiritual. Fazer isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um banquete de memória. Banquete de memória, né? Da lembrança carinhosa daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós nos esquecemos dele. Ele não se esquece de nós. Então, o que é que nós precisamos lembrar constantemente quando nós celebramos a ceia do Senhor? Uma das coisas que eu tenho até mencionado é o seguinte: nós temos que lembrar da vida santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas procuram falhas na vida de Jesus. E tem até os chamados livros, evangelhos apócrifos, né? Aí. Muitos procuram deficiências na vida de Jesus. Mas nós temos constatado que esta tarefa, ela não tem tido sucesso. Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, ele foi perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 4, versículo de número 15, Hebreus 4, 15, diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O pecado mancha, o pecado macula, o pecado, ele compromete a semelhança de Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. E o pecado faz isso. Mas Jesus não tinha pecado. E ele precisou viver essa vida santa para restaurar essa imagem através do novo nascimento, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As pessoas desaparecem, mas Cristo continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13 também nos diz lá nos versículos 7 e 8: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Olha, os líderes, né, que pregaram a palavra de Deus, lembrai-vos deles, mas eles erraram, pecaram, são seres humanos, mas Jesus Cristo não. O escritor já fala, volta para a pessoa de Jesus Cristo, olha, lembra dele, ele sem pecado,
se deu ali na cruz do Calvário. O homem não pode denegrir a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia o chama de santo. Santo. Puro. Pedro, o reverendo Gilvão começou a pregar a primeira de Pedro, ele lembra disso. Está lá em Levítico, sede santo, porque eu sou santo. E essa santidade, ela vai sendo trabalhada em nós, e a palavra de Deus, Jesus diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele é irrepreensível, ele é inculpável. O homem também não pode substituir a Cristo por outro. Nós vemos quantas e quantas religiões que colocam aí os fundadores dela, né, como pessoas, como deuses, ídolos. O sacrifício de Jesus Cristo foi único. Esses formadores de religiões, eles morreram, mas não ressuscitaram. Jesus Cristo, que formou a sua igreja com os redimidos, salvos por quem ele morreu ali na cruz do Calvário, ele não ficou naquele túmulo. Ele diz, eu tenho poder para dar a minha vida e reaver novamente. E foi o que fez. Ao terceiro dia ressurgiu. Que maravilha. Que fundador de alguma religião por aí fez isso? Aconteceu? Só Jesus Cristo. O seu sacrifício foi único. Não teríamos vida sem o seu sacrifício. Nós não teríamos vida sem Jesus Cristo em nossas vidas. Temos que lembrar que sua palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, temos que lembrar disso. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Lembrarmos da sua vida santa. Nós temos que lembrar também, né, a segunda coisa que eu vejo aqui nesta palavra dele, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. Trazer à memória o quê? Os seus ensinamentos. Jesus foi mais que um simples professor, mais que um simples mestre, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Jesus foi o Filho de Deus e ele teve todo o apoio do Pai. Ele disse que aquilo que ele falava foi aquilo que o Pai o comissionou para falar. Ele disse, eu não falo as minhas palavras, mas aquela que o meu Pai mandou falar, ensinar. Textos que nós temos sobre essa palavra dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 17, na transfiguração, Mateus 17, versículo de número 5, né? Até Pedro foi o testemunho disso. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Estava ali também Moisés, estava ali também Elias, a lei, os profetas, eles registraram. Mas a voz do Pai diz, a ele, a Cristo Jesus, a ele ouvi.
ouvi os seus ensinamentos e coloque em prática. A ele ouvi. Também lá em Mateus 3,17, quando ele foi batizado, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele, porque ele vive uma vida santa, uma vida perfeita, e vai dar a sua vida ali na cruz para salvar aqueles que eu escolhi lá antes da fundação do mundo. Não esquecemos dos ensinos sobre amor e graça. Não esquecermos dos ensinamentos de Jesus sobre amor e graça. Nós tomamos o pão e o cálice. João 3,16, né? Porque Deus amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tomamos o pão, lembrando que ele foi traspassado ali. Isso foi por amor de Deus por nós. Quanto nós vemos dos seus ensinos, um dos mais importantes dos ensinos de Jesus, como eu já citei, está lá em João, no capítulo 3, né? Falando ao mestre, Jesus falando ao mestre, ele diz assim: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, é quando você ouve a palavra de Deus, você é convencido de que você é um pecador, você é convencido que você errou, que você pecou, que você precisa se arrepender dos seus pecados e precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confessar os seus pecados, se humilhando aos pés da cruz de Cristo. Então, novo nascimento. Esse é um dos ensinos mais importantes para a nossa vida. Não é suficiente ser religioso. Não é suficiente obedecer aos mandamentos. Você pode guardar toda a lei, mas se você tropeçar num só, você caiu em todos. E quem é que não erra? Quem é que não peca? Se você disser que guarda todos os mandamentos, como aquele jovem rico, barbaridade. Ele estava dizendo para Jesus que guardava. Ele estava dizendo, e Jesus olhando para ele, falando: você é um mentiroso, cara. Não é só saber, mas sim colocar em prática. Não é suficiente seguir os costumes da igreja. O que o homem precisa realmente é de nova vida. É o que ensina a palavra de Deus. Nova vida é você ser transportado lá desse mundo que jaz no maligno. O mundo está morto. Efésios 2, capítulo 2, versículos 1 e 5. E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo nos ensina isso. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, nós não podíamos fazer nada, se o Espírito Santo de Deus não agisse. Não desse vida, a vida que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. O novo nascimento começa com a obra do Espírito Santo
dentro do homem. O sacramento da ceia do Senhor é um sinal visível de uma graça invisível que o Espírito Santo de Deus operou internamente em nós, aplicando aquela obra maravilhosa de que Cristo conquistou para nós, o seu sacrifício ali na cruz, o sangue que Ele derramou para nos lavar e nos perdoar de todo o pecado, o sangue que remiu a nossa conta, o sangue que pagou a nossa conta, a conta infinita. Se eu vivesse eternamente, jamais eu conseguiria pagar essa conta. O salário do pecado, e eu trabalharia. E é interessante, meus irmãos, quando a gente começa a pensar nisso, eu vou trabalhar para pagar a conta, pagar os meus pecados, mas enquanto eu estou trabalhando, enquanto estou executando essa tarefa, eu não paro de pecar. Eu vou trabalhando para pagar e essa conta vai, em vez de diminuir, ela vai aumentando, e ela vai ficando cada vez mais a ponto de ser infinita. E não paga nunca. Por isso que nós não somos salvos por nossas obras. Não tem condição. A palavra de Deus ensina isso para nós. Vamos lembrar disso quando nós tomarmos o pão e tomarmos o cálice. O que precisa haver é mudança de vida. Por isso que ele fala nascer de novo. Mudança de comportamento, mudança de pensamento. A palavra de Deus, quando na igreja meditamos a palavra de Deus, numa linguagem simbólica que Paulo usa, até falando, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo Jesus ama a igreja e se deu por ela para a santificar pela lavagem de água pela palavra. A santificação vem pela lavagem de água pela palavra. Quando nós meditamos, pregamos a palavra de Deus, ela está fazendo o quê? Lavando a nossa mente, lavando os conceitos errados, lavando os nossos pensamentos errados, para que sejam renovados. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na ceia lá em Coríntio, eles bebiam tanto que ficavam bêbados. E o que é que isso acontece quando a pessoa fica embriagado? O que acontece com a sua mente? Palavra de Deus. Você vai se enchendo, mas não se embriaga. Você vai sendo santificado. É importantíssimo, meus irmãos, a igreja. Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor. Eu tenho dó, tenho pena dos desigrejados, daqueles que acham que pode viver uma vida sem estar ligado à igreja. A igreja, até para confessar o nome de Cristo Jesus, nós precisamos disso. Então, quando nós estamos magoados com algum irmão, com algum obreiro, com algum membro da família, com algum colega de serviço, com algum irmão em Cristo, nós precisamos lembrar que Ele ensinou isso.
Tem lá Mateus 18. Tem um problema lá, um problema com seu irmão. Vai lá você. E ele só foi lembrado isso hoje aqui, na mensagem de manhã, às 8 horas. Jesus falou, vai lá, fala com ele. Bom, se ele for resistente, chama 1 ou 2 testemunhas. Se ele for convencido, beleza, você ganhou. Mas se ele ainda continuar, aí você leva a igreja. Leva o conselho da igreja, né? A igreja presbiteriana tem o conselho. Trata desses assuntos no conselho. E quando ainda continua assim, aí sim é aplicada uma disciplina que ela é então colocada publicamente na igreja. Meus irmãos, isso me faz lembrar da primeira disciplina pública. Eu tive que fazer isso com o filho de um pastor. Como isso tem doído o meu coração até hoje. Ele não tinha respeito com a palavra de Deus. Os presbíteros diziam, vamos dar uma oportunidade a ele antes dessa disciplina. Tentamos. Vou dar uma aula na escola dominical. E eu fui, o conselho disse, ele vai dar aula, mas você vai ouvindo. E meus irmãos, quando ele foi abrir a palavra de Deus, ele disse assim, olha, vamos ver umas coisinhas aqui, vamos ver uns baratinhos aqui da palavra de Deus. Que coisa desprezível. Depois de algum tempo que ele foi disciplinado, ele afastou da igreja, se envolveu com drogas e morreu numa vida terrível. O que nós precisamos lembrar? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança da vida santa de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E um terceiro ponto que eu vejo aqui, nós devemos lembrar, principalmente, é da morte de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo de número Hebreus 9, 22. Eu creio que os irmãos lembram desse versículo. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão do quê? Remissão de pecado. Remissão é pagar no lugar de alguém. Eu uso sempre uma ilustração, principalmente quando aula de catecúmenos, né? Então, para entender essa palavra de remissão, então eu me lembro até do meu professor de grego, né? Que ele me deu esta ilustração. É o seguinte, nós temos aqui o nosso irmão Wagner, ele pediu 5 milhões de reais emprestado por nosso irmão presbítero Ricardo.
algum tempo. E a promissória, o Wagner, vence hoje. 5 milhões de reais. O Ricardo está lá com ela. Está dizendo assim. O Ricardo olha e fala, opa, hoje é o dia do vencimento. Então diz para o Wagner, 5 milhões é hoje. Você tem? Você tem esses 5 milhões para pagar para ele, Wagner? Hoje? A Sônia está falando que não tem não, ó. Bom, se ele não pagar, o que você vai fazer? Protestar, né? E Jesus Cristo fala, né? Só aquele camarada lá que devia lá, tal, o rei falou, explicou, tá, eu devo 5, tá bom. Bom, eu te perdoo. Aí depois que ele saiu, tal, foi andando, aí de repente encontra lá uma pessoa lá no mercado, tal, que devia para ele 2. Ué, escuta, você me deve 2, paga aí. Mas escuta, eu não tenho para pagar. Não? Agarrou no cara lá, queria sufocá-lo e tal. Aí os servos do rei viu, falou, opa, peraí, o rei lá te perdoou, rapaz. Cataram o camarada, levaram lá para o rei, escuta, eu te perdoei 5, cara, você não perdoou 2 do outro? Então você vai lá preso, você vai... Enquanto você não pagar tudo agora, você não vai ser solto. Então o Ricardo chega lá para o Wagner e fala, fazer a mesma coisa. Mas o reverendo Giovan gosta muito do Wagner. Sabe que ele não pode pagar a conta. Mas o reverendo Giovan, ele é riquíssimo. Ele chega para o Ricardo e fala, Ricardo, me dá essa promissória aqui. Aí o reverendo Giovan pega a promissória, vai lá e pega um tinteiro. Eu usei muito isso, ainda tem lá a caneta, a tinta, eu gosto delas. Pegou o tinteiro, derramou em cima desta promissória. Chegou e falou para o Wagner, está aqui, Wagner, está pago. Você não precisa pagar mais. João pagou para o Ricardo 5 milhões de reais. A nossa dívida. O Senhor Jesus na cruz, a sua morte, Ele fez isso. Derramou o sangue para pagar a nossa dívida, a nossa conta, para nos salvar, para tirar a nossa culpa. Romanos 3:23 diz, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Jesus Cristo, ali na cruz, a sua morte, Ele pagou essa conta. Voltando a Hebreus, lá no capítulo 9, nós já estamos concluindo, meus irmãos, porque nós ainda temos a celebração da ceia do Senhor. Hebreus 9:14. A palavra de Deus diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Deus te escolheu para te salvar, para Cristo morrer na cruz do Calvário, para você servir ao Deus vivo. Ele não te salvou só para fazer como tem alguns objetos
ali de decoração, tal, que fica ali, né, até empoeirado, de vez em quando vão lá limpar. Não. É para você ser uma panela de pressão. Eu digo panela de pressão porque na nossa vida, no mundo, tereis aflições e tem coisas, né, as provas, elas pressionam. E ainda bem que a panela de pressão tem uma válvulazinha, né, lá que fica, né, de vez em quando soltando a pressão para que, né, e quando ela chegar naquela que não soltou toda aquela pressão, ainda tem uma outra válvulazinha ali, né, que ela explode, para que a panela não exploda. Ah, meus irmãos, a morte de Cristo Jesus foi para isso, para nós termos uma vida. E como foi mencionado hoje aqui, esses problemas, as aflições, as provas, as dificuldades, no mundo tereis aflições, é para nós lembrarmos que o céu não é aqui. O céu não é aqui. É quando morrermos ou quando Cristo voltar. Então, entra aí a perseverança dos santos. Ele falou: eu vou te segurar. Eu vou estar com você. Lá no meio do Salmo 23, Davi estava falando: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha o que Ele faz nas minhas experiências diárias e tal. Parece que ele está pregando, falando para as pessoas, né, dando o testemunho dele: ó, o Senhor é o meu pastor. Mas quando chega ali no meio do Salmo, lá no versículo 4, ele parece que fala assim: olha, agora eu vou parar de olhar para vocês, agora eu vou falar com o meu mestre. Parece que ele diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu vejo isso aí quando leio o Salmo 23, penso nele: tu estás comigo. E ele mesmo, quando comissionou, disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até nas provações, nos momentos difíceis, nas aflições. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios: nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar da vida santa de Jesus. Eu preciso lembrar dos seus ensinamentos. Eu preciso lembrar da morte de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu tenho um acróstico aí. Eu preciso lembrar da vida santa. V. Eu preciso lembrar dos seus ensinamentos. E eu preciso lembrar da morte de Jesus. M. Nesse acróstico tem o quê? V-E-M. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vou convidar então os presbíteros. Reverendo Giovan. Ricardo. Gidielson.